Olá, meus amigos do Atos Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio, sempre com a maior alegria, o maior prazer levar para você episódios inéditos, de qualidade, com convidados inéditos. Isso é muito, sabe, gente, é muito prazeroso para a gente aqui do Atos, é o nosso apostolado. E é o que nos motiva, tá bom? E nós queremos contar com você, para você ser também um membro aqui do Atos, ajudando a gente a levar esse apostolado à frente. E de que forma você pode colaborar conosco? Primeira coisa, você reza por nós, tá bom? Reze por nós, porque as batalhas são muitas no dia a dia aqui nos bastidores para a gente levar ao ar cada episódio que a gente faz. Aí você pode pensar, quais são as batalhas desse povo, meu Deus? Você não sabe, são as mais diversas possíveis. É um cabo que dá problema, é a câmera que dá problema, é o nosso diretor, o Matheus Jackson, que quebra o equipamento. Gelo, tô brincando, Matheus. É o trânsito que atrasa o convidado, ou então o apresentador se atrasa, chega depois do convidado. Hein, padre? Então, uma série de coisas. Então, reza pelo Atos Podcast. Segunda coisa, você pode, de forma muito fácil, rapidinho, sem pagar nada, apertar o dedo aí no like. Ó, dedinho para cima, o polegar. Você registra que você gosta, que você quer que o Atos continue firme, e aí a plataforma, o YouTube, o algoritmo, o nosso tão falado algoritmo, vai entender que esse conteúdo é relevante, que esse canal é relevante, e ele vai entregar para mais e mais pessoas. Combinado assim? Então deixa o like logo aí. Não deixa para depois não, faz isso logo agora, vai. Tá. Isso, clica aí no like. E também se inscreve no canal. Tem um botão aí, inscrever-se. Aí você aperta o botãozinho aí e você registra a sua inscrição aqui no Atos Podcast. Posso contar com você? Valeu, muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, trazemos hoje aqui mais um convidado inédito, como eu falei para vocês. Já vamos cortar aqui para ele e falamos em nome dos nossos patrocinadores, os quais vocês viram as marcas aí logo no início, na abertura do nosso podcast. E, em nome dos nossos patrocinadores, queremos apresentar aqui a vocês o nosso convidado, Padre Éder Lopes. Padre Éder Lopes, que também tem um Teixeira aí no meio, né? Para prestigiar também todos os membros da família. Padre Éder, seja muito bem-vindo. Padre Éder é vigário lá da paróquia Nossa Senhora da Saúde, na Caponga. Alô, povo aí de Cascavel, tem uns amigos lá, viu? Pessoal de Cascavel. E está aqui hoje com a relíquia de São Carlos Acutis, né? Uma relíquia de primeiro grau, que o padre vai falar melhor. Padre, obrigado, viu? Olá, que alegria estar aqui com vocês hoje. Para mim sempre é uma grande alegria estar podendo partilhar um pouco daquilo que o Senhor coloca no nosso coração, né? E estar aqui hoje no Atos Podcast, para mim é uma grande alegria. Obrigado pelo convite já, desde já, obrigado pelo convite, né? Prazer grande, padre. Muito obrigado. Aqui para o centro agora, ô Natan. Aqui na tela vocês veem aqui as marcas dos nossos patrocinadores, né? Com muito prazer nós falamos em nome deles, que nos ajudam a levar o nosso podcast adiante. E você deve estar sentindo falta aqui do Pedro, né? Na bancada, o Pedro hoje não pôde estar presente. Hoje estarei sozinho aqui, tá bom? Então é isso, vamos conversar. Padre, temos muito assunto aqui para tratar, especialmente sobre jovens, juventude santa, jovens que buscam a santidade. E nós estamos aqui com essa relíquia maravilhosa, né, de São Carlos Acutis, que aí eu queria que depois o senhor falasse um pouquinho melhor para nós, né? Mas, para a gente iniciar, padre, eu queria também conhecer um pouco melhor do Padre Éder, né? Ele que faz parte, gente, da nova safra aí dos padres da Arquidiocese de Fortaleza, uma safra boa, muito boa, né? E eu quero lembrá-los que a gente deve sempre rezar pelos nossos sacerdotes, tá bom? Então, reze pelo seu pároco, reze pelo seu vigário, reze pelo Padre Éder, por todos os sacerdotes, que ele precisa do povo de Deus ali junto, não é isso, padre? É isso aí. Não dá para fazer sozinho, Não né? dá não, a missão é grande, né? Então, como é que foi, padre? Como é que o senhor encontrou Jesus na sua vida? Foi na família? Teve uma formação católica? Como é que foi? Neto, eu sempre fui católico. Costumo dizer assim, né? Minha família sempre foi católica, meus pais sempre foram católicos de verdade, né? Aqueles que estão ali servindo, engajados.
Mas nem sempre foi assim na minha vida, né? Eu comecei na igreja, fui batizado, fiz a primeira comunhão, né? E o interessante da primeira comunhão é que eu fiz a primeira comunhão não sendo na minha paróquia, né? Eu fiz na igreja de São Bernardo, ali no centro, né? Meu pai, na época, cuidava, ele trabalhava ali no centro, ele cuidava daquela igreja, né? Então, na época, era Monsenhor Camussa, que celebrava a missa lá. E aí... Padre, onde é exatamente a São ali Bernardo? na Pedro I, eu acho. É uma capelinha pequena? É uma capelinha pequena que tem ali, lembrei. perto das lojas de... Numa esquina, né? Isso. Sei qual é. E aí, meu pai cuidava daquela comunidade ali, né? Ele abria a igreja de manhã, preparava a missa, aquela coisa toda. E na época eu estava fazendo ainda a primeira comunhão, né? Estava me preparando, estava na catequese. E aconteceu que a minha catequista ela veio a falecer. Foi mesmo? Sim, aí o padre na época não quis fazer, né? Aquela coisa toda que o padre não quis dar a primeira comunhão para os jovens que estavam acompanhados por ela, né? Não tinha como saber se realmente tinha sido acompanhado. Né? E aí na época eu fiquei chateado, aquela coisa de adolescente, né? Quantos anos? Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, 11 para 12 anos. Uhum. E aí meu pai conhecia o Monsenhor, falou com o Monsenhor Camussa, ele disse, não, traga ele para cá e a gente faz a primeira comunhão dele aqui. E aí fiz a primeira comunhão no centro ali, né, na Capela de São Bernardo. Mas depois disso eu me desviei um pouco, né? Cheguei na minha juventude ali, sempre fui muito ativo na igreja, mas aí consegui me desviar. Foi. É raro, mas acontece muito. Acontece jovem, né? muito, ainda acontece Quem muito hoje. Quem não fez isso, levante a mão. E aí me desviei, fui viver aquilo que o mundo oferece, né? Filho pródigo. Exatamente. E em 2013, aliás, 2012, né? Eu estava desviado e a relíquia, aliás, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora que foram enviados para Fortaleza para um evento chamado Bote Fé. Sim, lembro. Chegaram aqui em Fortaleza. O Matheus tocou nesse evento, Bote Fé. Aí. O Matheus é das antigas, Matheus. Só tem essa carinha. E só aí? tem essa carinha aí, mas o Matheus tocou. E aí, nesse evento, né, aconteceu esse evento. Eu sempre fui muito devoto de São João Paulo II, né? Tá. Sou dessa geração. Sim, eu também. O senhor passou um tempinho ali desviado, mas a semente estava lá, né? Tava. Pulsava, né? E meus pais sempre ali, né? Eu sou baterista também, né? Então, toco. Hoje não toco mais. Rapaz, tem que fazer uma banda, cara. Banda só de padres, ó. Hoje eu não toco mais, né? Mas na época eu era baterista e meu irmão também, meus irmãos sempre da igreja, né? Meu irmão toca no ministério, meu irmão mais velho, né? E ele me chamava muito para tocar com eles no ministério, né? E eu sempre dizia não vou e tudo. Eu estava tocando em uma banda de rock, né, na época. E meu irmão continuava chamando, não desistia, né? E um dia eu disse, vamos. Né? E aí, mas isso foi depois da chegada do ícone, né, e da cruz, né? E aí, naquele dia da chegada aqui em Fortaleza, que chegou na paróquia São José, ali no Siqueira, né? Ela chegou, o primeiro local que ela chegou em Fortaleza foi ali. Né? Na época, o padre Watson era um referencial da juventude e era meu pároco na época, né? Certo. E aí, ela chegou ali e como eu sempre fui muito devoto de João Paulo II, naquele dia, junto com 2 outros amigos, eu disse, nós vamos ter que ir para esse evento. Né? Eu quero tocar nessa cruz, né? E era aquele sentimento só mesmo de tocar, né? De dizer para os outros que tinha tocado em algo que João Paulo II tinha enviado, né? Só que Deus tinha preparado uma coisa totalmente diferente para me ouvir naquela noite, né? Eu cheguei lá naquela igreja e estava lotada, né? Todo mundo estava esperando. E quando ela chegou, ficou aquele cordão de isolamento, ninguém conseguia chegar perto da cruz, nem do ícone, né? E quando as coisas foram acontecendo, né? Uma senhora que estava naquela igreja, que eu não conheço até hoje, ela convidou, eu estava na porta, porque qual era a ideia, né? Ela vai passar pela porta, então eu vou conseguir tocar ela quando ela passar, de alguma forma. A missão era tocar na cruz. Então, eu fiquei ali na porta e tudo, e aí uma senhora chegou pra gente, né, e disse assim, vocês não querem ir lá segurar a cruz, porque está pesada, né? E ela era realmente pesada, né? Quem queria só tocar. E aí os jovens estão cansados ali já e vai estar finalizando o texto. Vocês não querem? Só se for agora. Vamos.
E quando eu cheguei lá, no último cordão de isolamento, barraram ali, né? E aí eu fiquei com aquela carazinha de triste, né? Que eu estava pronto para segurar, né? Mas vocês receberam uma ordem? A senhora que estava lá naquele cordão de isolamento, ela olhou pra gente com aquela cara triste, assim, vão lá, mas vocês têm que sair assim que a cruz for em peregrinação. Tá certo. E aí eu consegui segurar a cruz, né? Só que naquele dia, Deus tinha preparado algo maior para mim, né? A ideia era que tocando na cruz, eu iria sair e iria embora para casa, né? A missão era tocar na cruz e ir embora, né? Para dizer para os outros que eu tinha tocado naquela cruz. Só que na mesma hora que eu saí do momento da oração do texto, né? Que saiu a cruz em peregrinação, me veio muito forte no coração uma vontade de carregar aquela cruz. Só que, como a gente sabe nos eventos, sempre tem, né, toda uma preparação antes, né, as pessoas que vão ficar responsáveis para carregar e tudo. Uhum. E eu era aquele jovem que gostava de querer furar o cordão de isolamento. Eu passei a noite quase toda tentando furar esse cordão de isolamento, né? E chegou a um certo ponto, perto da minha comunidade ali, que alguns jovens da comunidade que estava responsável para carregar naquele trecho tinham faltado. E tinham poucos jovens da comunidade. E aí, de tanto eu tentar furar aquele bloqueio, né? Hoje ele é meu amigo, a pessoa que estava lá, né? Ele olhou para mim e disse assim, até o Roniel, né? Ele dizia assim, vai lá, mas tu vai ter que sair quando for na hora certa. Tá certo. E eu costumo dizer, eu contei até essa história na Jornada Mundial de 2013, que eu repousei no Espírito Santo segurando a cruz, né? Tocar naquela cruz, colocar ela na minha cabeça, me deu assim uma sensação de mudança de vida, sabe? Eu saí dali direto para a confissão, né? Direto para a confissão. Eu precisava de um sacerdote que atendesse minha confissão para que eu pudesse viver uma vida nova. E de fato aconteceu isso, né? Depois daquele dia, eu fui atendido por um sacerdote que hoje é meu padrinho de crisma, né? Ele me atendeu e ele Quantos anos você tinha? Eu tinha por volta de 18, 19 anos. Acho que eu era mais ou menos isso. 2012. Eu acho que era isso. Não sei, não me lembro não direito. Tá. A idade de 2012. Mas naquele período mudou a minha vida, entende? E aí meu irmão começou a me chamar para o ministério, né? Qual eu toco bateria, eu comecei a dizer sim. Só que eu ainda estava naquela ideia, né? Eu vou tocar na banda de rock e eu venho e toco no ministério, né? E não dá para servir a dois deuses, né? Uma hora você vai ter que decidir. E eu tive que decidir, né? Um dia eu tive que decidir em qual eu iria ficar, né? Porque mesmo estando envolvido nas coisas da igreja, eu ainda estava muito envolvido nas coisas do mundo, né? E eu chegava muitas vezes para tocar na igreja ainda movido por álcool, né? Aquilo que nós vivemos na noite, né? Tocamos na noite, muitas vezes os que tocam na noite utilizam do álcool, né? Aquela coisa toda. E eu tocava bateria e bebia cerveja, bebia outras coisas, né? Então, eu chegava para tocar na missa meio que estranho. Tá vendo, Matheus? Não deve fazer isso, viu, Matheus? O Matheus era do rock também, viu, padre? Que legal. Era do rock também. E aí... Não, era uma banda de rock católica. Ah, que legal. Lord Metal. Lord Metal, conheço bem. O senhor lembra daquele vocalista desafinado? Sim, Era ele. Era ele. Tu que cabelão grande aqui. E aí... Se garante, pai. Tô brincando, viu? E aí, Neto, eu chegava para tocar na missa ainda meio que envolvido pelo álcool. Bora, vamos tocar, pessoal. Vamos lá. Mas o interessante é que o padre que celebrava a missa, ele sabia disso, né? Ele que atendeu minha confissão, ele que se tornou meu padrinho depois, né? Ele sabia que estava acontecendo isso, né? Mas ele nunca chegou para querer me tirar daquele momento, né? Ele esperou e ele com certeza deve ter rezado muito pela minha conversão, né? E isso aconteceu, né? Depois eu precisei decidir, né? Depois daquele momento da cruz, depois daquela experiência com Cristo, de ter ido para a jornada, né? De ter feito essa experiência na jornada da juventude, né? Lá no Rio de Janeiro, eu precisei tomar uma decisão, né? Algo muito forte no meu coração me pediu uma doação de vida. E eu não sabia como era, né? Eu não sabia porque nunca eu tinha pensado em ser padre, né? Nunca me passou pela cabeça, né? Eu nunca fui coroinha, eu nunca servi ao altar, então nunca me passou pela cabeça ser padre. Nunca ninguém tinha me feito convite, né?
vamos lá ser padre? Nunca. Então, eu cheguei para o padre e disse, padre, eu tenho um desejo enorme de doação de vida. Né? E ele, na época, né, me orientou a ir para as novas comunidades. Então, eu participei do Shalom, né, fiz algumas experiências aqui na Canção Nova. Né, antes também já tinha feito experiência na Vocação Jesus, que hoje está voltando aí, né, Vocação Jesus muito forte. Que era a COT na época, né? E aí, fiz essas experiências todas, né? Minha família era da COT, né, na época. Buscando. E não encontrava o caminho de como doar essa vida, né? Eu queria fazer um registro, padre, de 3 pontos aí dessa fala do senhor. O primeiro ponto é o senhor falar que a experiência que o senhor teve carregando a cruz foi ali decisiva para o senhor começar uma mudança, o retorno, digamos assim, né? Não é isso? Uma mudança de vida. É uma mudança total. De vida, né? E depois o segundo ponto é que o senhor falou que não foi de uma forma abrupta, ou seja, não foi da noite para o dia. Não. O senhor teve aquela experiência da cruz, buscou a confissão, mas ainda teve ali uns momentos de queda. Queda que eu digo, foi lá, bebedeira e tal, blá. E aí o processo foi acontecendo. E agora, por último, o senhor traz a questão do... Como é que o senhor falou agora? Acabou de falar? Das novas comunidades. Das novas comunidades que o senhor, o padre lhe orientou, né? Dá uma olhada e tal. Então, para os jovens que estão assistindo a gente, né? Sim. Entender que não existe um padrão, né? Deus, ele age... A pedagogia é diferente com cada um, né? Justo. Às vezes o jovem fica, mas como é que vai ser? E o chamado, é a minha vocação e tal, fica meio ansioso, né? Interessante que uma das frases do Karl Lacutz, na edição Karl Lacutz, é que nós precisamos ser originais, né? A santidade, ela é original em todos os momentos, né? Sou muito devoto do Karl Lacutz, mas eu não serei um santo como Karl Lacutz, né? Ele teve as suas particularidades. Exato. As minhas particularidades são diferentes. A sua história de vida. Totalmente diferente. O seu temperamento, exatamente. o que o senhor traz, né? E aí tá beleza, né, padre? Cada um trilhando a sua trajetória de santidade, né? E Cristo é sempre original. Né? Então, ele sempre vai fazer algo original para levar a santidade àqueles que buscam, né, de verdade. Sem dúvida. Agora, esse ponto que o senhor falou, o padre disse, dá uma volta pelas comunidades, isso é muito bom no processo de discernimento, né, padre? Sim. Conhecer... Da Vocação Jesus, né, que foi na época na COT, eu tenho muitas coisas que eu carrego comigo até hoje, né? Sou muito amado por eles, né? Gosto muito de estar com eles, também com o Shalom, né? Participo muito de retiros para jovens do Shalom e sempre me sinto muito bem ali, né? Porque foi onde eu aprendi de fato a rezar, né? Foi onde eu aprendi a ter uma experiência com Jesus. A minha primeira experiência com Jesus foi na Vocação de Jesus, né? Ainda criança, né? Depois fazendo a anamnese, né? Participando de algumas coisas, eu fui perceber que Jesus já me chamava desde criança, né? Só voltando à história, para me contar essa experiência com a COT, na época que hoje é a Vocação de Jesus, né? Minha mãe foi para um retiro de casais, né? E não tinha com quem me deixar, me levou junto, né? E ela me enganou dizendo que lá ia ter futebol, ia ter... E aí eu era criança, 8 para 9 anos, né? E ela tinha que me levar, então... Mãe tem o direito de fazer isso. Tem, mãe tem direito, né? E aí ela me levou, né? E de fato tinha algumas crianças lá, né? E a COT tem uma pegada de trabalhar com as crianças muito legal, né? Eles fizeram como se fosse um seminário para as crianças, né? E eles diziam direto ali entre nós, né? Entre um jogo, entre uma atividade de brincadeira, que Jesus está ali, né? E a gente fiquei ansioso na época para ver se Jesus, né? Não tinha uma experiência ainda. Será que Jesus vai fazer um gol aqui? Será que ele vai vir mesmo, né? Aquela coisa toda. E aí, em dos períodos lá do retiro, né, entre os casais estavam lá e as crianças em outro lugar, eles fizeram uma adoração com as crianças, né? E quando entrou ali aquele ostensório com a Eucaristia no centro, eu não sabia o que era aquilo ali, né? Não tinha uma experiência com Jesus ainda. Mas aquilo me tocou tão profundo que eu comecei a chorar, né? Eu chorava desesperadamente sem saber o porquê que eu estava chorando, né? E eu até brinco com as meninas hoje, aquelas que estavam na época, que ainda estão até hoje, né? Eu dizia para elas, olha... Foi preciso que me levassem para a sala onde estava o Santíssimo, porque eu não queria deixar o Santíssimo sair de lá. Né? Eu estava chorando desesperado para ficar no Santíssimo. Né? Então, dali o Senhor já me chamava.
né? E eu não sabia como responder. Né? E ele continuou me chamando, mesmo no processo de saída da igreja, né? De afastamento. Ele continuou me chamando, né? Sim. Só que a forma de escutar era diferente, né? É aquela coisa que nós ouvimos há 3 domingos atrás, né? O bom pastor. A voz do bom pastor precisa ser distinguida, né? A voz do mundo, as vozes do mundo, elas vão nos chamar e vão nos confundir. Mas existe a voz do bom pastor que a gente só consegue distinguir ela através da oração, né? Através de uma experiência com Jesus, né? Então, aquela voz já existia, aquele chamado já existia, mas eu não sabia como dizer sim. Né? E aí, quando chegou já na minha juventude ali, naquele período de experiência, né, com a cruz, com a Jornada Mundial, essa vontade veio muito forte. Né? E eu precisava saber como, né? E um sacerdote foi essencial para me ajudar nesse processo, né? Por isso que é muito importante o diretor espiritual, né? Aquele que está próximo, aquele que direciona, né? Porque se não fosse ele, eu estaria perdido até hoje, né? Não sabia para onde ir, estaria de comunidade em comunidade. E aí, quando eu participei das comunidades, né? Fiz seminário no Shalom, fiz seminário, participei de alguns encontros de jovens que tinham, não sei se ainda tem aqui na Canção Nova, né? Sim. Que ali também tive uma experiência bacana. Depois disso tudo, não me encontrei, entende? Porque não era o carisma que o Senhor me chamava. E aí foi quando o padre me perguntou se eu nunca tinha pensado em ser padre. E essa pergunta tomou conta do meu coração de uma forma que eu fiquei sem saber como explicar. Né? A minha família, de primeiro logo, eu não contei para minha família, né? Fiz os encontros vocacionais escondidos ali e tudo, né? Com muita vergonha de dizer para minha família. Fui chamado a entrar no seminário pela primeira vez, não entrei, né? Fiquei com medo ali, aquela coisa toda. E aí deixei que o próprio Cristo tomasse conta do meu coração. Até o ponto de fazer os encontros vocacionais de novo e entrar no seminário, né? E aí entrei no seminário, e depois que eu entrei também não saí mais. Só saí para ser padre, Foi né? confirmando. Foi confirmando, Deus foi confirmando aquilo que ele me chamava. É interessante, né? Essa questão da pergunta. É uma pergunta tão simples, né? Muito simples. Você já pensou em ser padre? Vamos ser padre. É o segundo padre que está aqui conversando conosco que fala que despertou, assim, teve a certeza da vocação nessa pergunta. Sim. Agora, partindo de quem faz essa pergunta, também tem um peso diferente, né? Sim. No meu caso, foi o meu padrinho, né? Na época, ele ainda não era meu padrinho de crisma, né? Mas depois se tornou meu padrinho de crisma. Mas ele já me acompanhava. Foi aquele padre que atendeu minha confissão naquela noite, né? Do Bote Fé. Foi o padre que me direcionou para as comunidades, né? Já tinha ali uma experiência próxima, né? Então, ele foi olhando, com certeza ele foi observando cada gesto, cada atitude, e foi percebendo que ali tinha vocação, né? Então, ele só fez a pergunta na hora certa também, né? Porque ele poderia ter dito logo assim, já pensou em ser padre? E ter me assustado e eu ter saído, né? Então, ele me fez ir para as comunidades, fez ter essa experiência mais próxima, né? Aprender a rezar, sobretudo, né? Porque a gente... muitas vezes a gente critica muito a renovação carismática, né? Mas a renovação carismática foi, para mim, essencial nessa questão de aprender a rezar, né? Ter uma experiência com a palavra, né? Fazer uns enxeivos, né? Uma vida mística ali. E isso é muito bom, né? Porque até hoje eu rezo como eu aprendi nas novas comunidades, né? Até hoje eu faço minhas orações, claro que eu faço a liturgia das horas, né? Aquela que é própria do sacerdote, né? Aquela coisa toda. Mas eu ainda rezo até hoje como eles rezam, né? E por isso que eu me sinto bem quando eu vou para as comunidades novas, né? Quando eu estou no Shalom, quando eu estou na Vocação de Jesus, eu me sinto muito bem ali porque é o jeito que eu aprendi, né? Isso ainda eu trago como referência, né? Dentro de mim. Entendi. E a sua família não soube logo de cara, né? Que o senhor falou, né? Não. Foi uma coisa, né? Porque eu fui chamado pela primeira vez a entrar, né? Escondi, não quis entrar, disse não ali. O padre até ficou chateado comigo a primeira vez. Depois não queria nem mais me mandar de novo, mas me mandou, né? E aí, na segunda vez, eu já tive coragem, né? Eu disse, não, realmente é o que o Senhor está me chamando e eu não vou passar minha vida inteira com essa dúvida. Eu quero tirar essa dúvida, né? Então, eu vou fazer a experiência e vou deixar ele confirmar na minha vida, né? Porque é um processo, né? Nem todo mundo que entra no seminário vai ser padre, né? A gente ali está para descobrir a vocação, né? É para discernir, de fato, aquilo que o Senhor tem nos chamado, né? Isso. Então, muitos entram e no meio do caminho percebem que não é o chamado e saem, né? E vão se casar, vão para outras vidas, né? Religiosas e tudo. Isso. Vão buscar a santidade lá, em outras realidades, né, padre? Exatamente. Agora, muitos jovens se fecham essa experiência, né?
O senhor crê que sim ou não? Olha, Porque podia se dar um ano, né? Dê um ano aqui para o senhor, venha fazer uma experiência. né, até porque eu acredito que o nome, né, seminário ainda deixa assim um medo Pesa, muito né? grande nas pessoas, né? Vamos mudar o nome. Às vezes os jovens eles têm aquele certo receio, né, de dizer, eu vou para o seminário, né? Eu vou fazer uma experiência para ser padre, né? Porque queira ou não queira, aqueles que saem também, né, quando voltam para a comunidade olha diferente também, né? A comunidade aposta tudo naquele jovem e quando volta, né, que vê que não era a vocação, a comunidade também chega a machucar, né? Então, fica esse medo também, né, de você ir para a experiência e depois ter que voltar. Eu conheço amigos que saíram do seminário que até hoje não conseguem voltar para a sua própria paróquia. É mesmo? Porque às vezes fica, né, aquelas pessoas que estavam ali, que coisa, né? que apoiaram, que abraçaram, Sim, mas sim. que depois que volta também não quer mais. As pessoas criam expectativa, né, no outro e aí acham que a pessoa tem que ser corresponder aquilo. àquilo. Mas acontece É uma isso, falta viu? de maturidade, né, padre? Sim, é a maturidade. Eu costumo dizer que é o ser adulto na fé, né? De perceber que o outro tem a sua vocação. A E sua ele está individualidade. buscando aquilo, né? E que quando ele descobre que não é aquilo, é uma honestidade muito grande dizer que não quero ser padre, né? Vou para o matrimônio, né? Isso é uma honestidade. Você sair do seminário e ir seguir uma outra vocação, né? Que quando você percebe que não é aquilo que Deus está lhe chamando, né? Isso é uma questão de honestidade também, né? Sim, sem dúvida alguma. Padre Éder Lopes, ordenado quando, padre? Eu fui ordenado dia 6 de dezembro de 2024. Olha aí, gente. Maravilha. 6 de dezembro de 2024 foi um dia muito especial na minha vida. Imagino. Foi o dia da mudança total, né? Aquela imposição de mãos. Nossa, nem lembro que eu fico com vontade de chorar. Imagino. As pessoas beijando as mãos ali nas primeiras celebrações. Muito incrível, ali. muito incrível. Assim, Deus, ele surpreende a gente, né? Eu queria voltar um pouquinho antes da ordenação. O tempo todo do senhor, vai antes da ordenação presbiteral, né? Certo. Queria voltar para a ordenação diaconal. Que aconteceu dia 13 de julho, né? De 2024. Né? Certo. O senhor passou 6 meses de diácono, mais ou menos isso. Certo. E depois de ser ordenado, eu estava até comentando com os meninos aqui antes, né? Antes de ser ordenado, aliás, depois da ordenação, dias depois da ordenação, eu fui enviado para a paróquia de Santa Clara de Assis, lá no Picuí. Né? Lá na Caucaia, lá no Conjunto Metropolitano, né? Certo. E lá ainda está Padre Levi, não sei se vocês conhecem, né? Não. E Padre Levi me acolheu como diácono naquela comunidade paroquial. E nos primeiros dias que eu estava naquela paróquia, eu sofri um probleminha de saúde, né? Que aí vai entrar a história da relíquia, né? Tá. Eu tive pedra nos rins. Na madrugada da quarta-feira... Só quem já teve sabe o que é. Olha... Eu não desejo isso, padre, nem para... Nossa Senhora. Jesus, na madrugada da quarta-feira, da semana que eu tinha sido acolhido, né, naquela paróquia, a gente estava conhecendo a paróquia, ainda estava... E na quarta-feira, na madrugada da quarta-feira, eu me acordei com muitas dores, né? Só de lembrar, eu sinto calafrio. E para mim era uma dor de barriga. Em mim eu achava que era dor na coluna, nas costas. Então eu me levantei ali, fui ao banheiro, né? Então tomei remédio, né? Me mediquei ali e voltei. Voltei para a cama e a dor continuava. E aumentava. E aumentava, exatamente. E aí você procura um jeito de ficar, não é? Eu fui pro chão, procurei um jeito de ficar no chão e não encontrava. Mesma coisa. E aí, como era madrugada, eu fiquei com muito receio de acordar o padre, né? Mas eu estava sentindo muitas dores, né? Eu dormia na parte de baixo, o padre estava dormindo na parte de cima. E aí eu precisei subir a escada para chamar ele. Eu subi engateando as escadas, né? Imagino. E aí, chamei ele foi me levar para o hospital, né? Eu, na época, não tinha plano de saúde, e eu fui para o hospital público, né? Primeiro eu passei pela UPA, né? E aí, na UPA ali da Caucaia, eu cheguei desmaiando, né? Tava com muitas dores, ao ponto de desmaiar mesmo, né? E quando eu cheguei ali na UPA, o rapaz que me atendeu, o médico que me atendeu ali, ele disse, não, aqui a gente não... Eles pensavam que era aquele negócio que estrangula, como é o nome? Apendicite. Pensava que era apendicite. E aí ele disse, não, aqui a gente não faz cirurgia, né? Eu vou lhe dar um medicamento para amenizar as dores,
a dor, né? E vou te mandar para o municipal de Caucaia, né? E aí eu fui para o municipal de Caucaia depois de tomar medicamento. Só que a dor continuava intensa, né? Muito forte. E até uma coisa cômica, que quando eu cheguei no hospital de Caucaia, né, no municipal, eu estava com muitas dores e uma senhora estava do meu lado, né, uma senhora já idosa, e ela também estava para ser atendida, né, de alguma coisa. E aí ela perguntou o que é que eu tinha, né? Eu disse, eu estou sentindo muitas dores, estão achando que ou é pedra nos rins ou é apendicite. Aí ela, se for pedra nos rins, eu vou lhe dizer que é a mesma dor do parto. Pronto. E aí naquele dia eu descobri que eu estava sentindo a dor do parto. Eu fiz essa pergunta ao meu médico, doutor, tem uma dor pior do que essa? Aí ele disse, ó, na escala das dores da medicina, essa daí é a terceira. Nossa. Foi o que ele falou, né? E aí, o que aconteceu, né? Eu cheguei no hospital de manhã com o padre, ele estava me acompanhando, né? Ficou todo o momento comigo. E eu estava reclamando muito, porque tinha muita gente, né? Não estava sendo atendido, aquela coisa, aquelas dores, né? Não, E a reclamação era muito grande, né? Aí ele olhou para mim e ele deu um estalo, né? Ele olhou para mim e disse assim, Diácono, o senhor já pensou em ofertar essa dor por algo? Dê sentido à sua dor, né? Não viva só a dor, mas dê sentido à sua dor. Logoterapia aí. E aí ele disse isso e deu aquele estalo, né? Porque eu já era muito devoto do Carlo, né? Já tinha conhecido do Carlo desde do quando ele era servo de Deus, né? Então, ele, na época, era beato, então, sim, é verdade. Me lembrei da história do Carlo Acutis, né? Como ele, nos últimos dias, né, ofertou a dor que ele estava sentindo pela igreja, pelo Papa, né? E aí eu pensei naquela hora, disse, olha, eu fiz uma oração ali rapidinho, disse assim, eu vou ofertar essa dor pelas almas do purgatório, né? E tudo que eu passar a partir de agora, eu não vou mais reclamar, né? Vou passar tudo calado, né? E rezando. E assim eu fiz, né? Fiquei da quarta-feira até o sábado no hospital. Quando eu cheguei na quarta-feira, muitas dores, eles me medicaram e aí as dores passaram, né? Mas eu fiquei lá no corredor, né? Não estava conseguindo dormir na maca. E aí tinha algumas coisas ali que estavam acontecendo entre algumas enfermeiras, né? Que sempre tem aquelas que não estão muito bem. E que aconteceu comigo isso também, né? Uma das enfermeiras não estavam bem, estavam tratando a gente um pouquinho ruim. E eu sempre com o texto na mão, rezando, e ela observou aquilo, né? E quando ela deixou o plantão, quando ela foi deixar o plantão, eu me lembro que ela estava passando por mim, eu disse assim, já vai, Deus te abençoe, né? Vou rezar por você. E aquilo deu um susto nela, né? E ela voltou para mim e disse assim, vai dar tudo certo, né? Deus vai te tirar logo daqui. Já mudou toda a história, né? Depois, quando ela voltou, eu ainda estava ali no hospital, ela já me perguntou como é que eu estava, né? Aquela coisa toda. Diferente, né? Foi diferente, né? E aí, o que é que aconteceu? De quarta até sexta-feira, eu fiquei sem comer nada, sem tomar nem água, né? Porque eu precisava fazer um exame, que era uma tomografia. E essa tomografia, ela só podia fazer em jejum. E como era hospital público, não sabia se ia fazer na quarta, na quinta ou na sexta. Então, eu precisei passar esses dias todos com fome, né? Mas, o que é que eu tinha dito? Não vou reclamar, né? E, pela graça de Deus, uma das enfermeiras que estava lá, ela era ministra da comunhão, né? Ela foi quem me ajudou muito por intermédio de um padre amigo, né? Que ainda está na Caucaia e que pediu para que ela me ajudasse ali dentro, né? E aí ela... Padre Josileuda de lá, né? Caucaia? É o Padre Josileuda do Araturi. Araturi, né? E aí, o que aconteceu? Ela ficava tentando que as coisas dessem certo, né? E ela percebeu que eu não estava conseguindo dormir, né? Eu não estava conseguindo dormir. O que estava acontecendo? Eu estava indo para a sala de medicação para cochilar nas cadeiras. Então, quando era à noite, aquelas pessoas que ficavam na sala de medicação já sabiam que eu estava ali para cochilar, né? Então, eu cochilava ali à noite. E quem estava ficando comigo estava vigiando a maca, que era onde eu recebia o medicamento. Então, não podia perder a maca, né? Então, alguém ficava na maca e eu ia para tentar cochilar, né? Quando foi na sexta-feira à noite, um amigo meu, que é do Shalom, ele foi ficar comigo lá, né? Já tinha outros amigos ido ficar comigo outras noites, mas nesse dia esse amigo do Shalom foi. Ele levou um livro para ler e dentro desse livro tinha um marca-texto, né? Eu não tinha visto ainda o marca-texto. Então, quando foi na madrugadinha do sábado, ele disse assim, diácono, eu preciso ir embora mais cedo porque eu vou trabalhar. Tem algum problema? Eu disse, não, vou ficar por aqui. Você vai, minha irmã vai chegar às 9 horas, por volta de 9 horas, e vai ficar comigo. Tá bom. Quando foi 5 horas da manhã, ele foi embora. E aí, ele se esqueceu, esse marca-texto, em cima da cadeira que ele estava. Não sei se foi de propósito, né? Até hoje eu pergunto a ele se não foi, mas não sei se foi.
ele deixou o marca-texto e a imagem que estava no marca-texto era a imagem do Carla Coates, né? E eu sentado na maca, os pés inchados já por causa do medicamento, rezei as laudes, rezei o texto, e aí eu olhei para uma pessoa que estava lá na outra maca, né? Que estava acompanhando, né? A outra pessoa, pedi para que ela pastorasse minhas coisas para que eu pudesse tomar banho, né? E aí eu desci da maca. Quando eu desci da maca, eu vi o marca-texto. Aí eu brinquei na hora, eu peguei meu celular, né? Peguei, bati uma foto do marca-texto, botei no meu Instagram, no meu WhatsApp, na verdade. Certo. E botei assim a legenda, né? O meu amigo veio me visitar, né? Só que ali foi uma brincadeira, né? Eu tratei aquilo como brincadeira, né? O meu amigo esqueceu e eu vou botar isso. Botei. Tomei meu banho, voltei para a maca. Quando quando minha irmã chegou, né? Eu tinha ligado para o padre também pedindo roupa. O padre chegou junto da minha irmã, né? E ele trouxe uma sacola com ele, né? Com as roupas que eu tinha pedido. Só que dentro da sacola ele também trouxe um livro que eu estava lendo naquele período, que era o livro que foi escrito pela mãe do Carla Coates, né? E ali me deu um estalo também, né? Como assim? Eu nem pedi o livro, ele trouxe. Já é a segunda vez que ele aparece aqui hoje, né? É a segunda vez que aquele que eu pedi a intercessão lá no começo aparece. E aí eu peguei a bolsa, botei ali do lado. Vida que segue, né? Deixa aí, quando for preciso eu vou ler, né? Aí o médico passou. Isso no sábado pela manhã, né? O médico foi logo no período das ordenações dos meninos da turma anterior, né? Certo. E aí o médico passou e disse assim: Diácono, eu olhei seus exames, o exame de tomografia não chegou, as imagens, né? Mas o resultado chegou, que deu pedra nos rins. A gente já sabia que você tinha pedra nos rins. Mas para fazer a cirurgia, eu preciso saber que tamanho é essa pedra, né? E qual foi o problema? A imagem não chegou. Então, eu vou deixar você aqui até segunda-feira. Quando as imagens chegar, a gente vê se vai ser necessário fazer a cirurgia ou não, né? Mas já estava preparado. E o que foi que eu disse? Eu não vou reclamar de nada, né? A vontade era muito de reclamar, mas eu não vou reclamar de nada. E aí, o que foi que aconteceu? Lembra da ministra? Sim. A ministra foi e pediu para o médico me liberar o final de semana, né? Disse, não, manda ele para casa. Quando for na segunda-feira, ele volta, retorna. E aí, se for preciso fazer a cirurgia, faz a cirurgia, né? Senão, dá medicamento para que ele possa expelir a pedra, né? O médico foi lá onde eu estava. Assim, Diácono, não vou lhe liberar. Só que eu não tinha pedido para ele me liberar, né? Quem tinha pedido era a ministra. E se eu não vou lhe liberar, porque você pode voltar a sentir dores. E vai ser um mal-estar você sair de casa de novo, né? Vir para cá sentindo dores, para lhe internar de novo, aquela coisa toda. Eu prefiro que você fique aqui. Aí eu, tudo bem, sem problema nenhum, né? Eu fico aqui. Aí ele, pô, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe internar, vou lhe mandar pro leito. E aí, lá você vai ficar melhor acomodado e tudo, né? E você vai passar o final de semana lá. Tá bom, sem problema nenhum. Tudo bem, ali tinha encerrado a conversa, né? Aí eu fui assim, pô, já que eu não vou me internar, aliás, já que eu não vou para casa, eu vou pegar o livro e vou começar a ler até a internação, né? Até ir pro leito, né? Peguei o livro. Quando eu abri o livro, o padre tinha colocado uma relíquia de toque, que ele tinha ido lá em Assis, né? E ele tinha pegado aquelas relíquias e tocado naquele local onde está o Carlo, né? E aí ele botou dentro do livro. E quando eu abri ali, eu disse assim, não, tem alguma coisa acontecendo de diferente. Já é a terceira vez que ele aparece num dia só, né? Aí o médico volta. Quando o médico volta, o médico diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos repetir seus exames. Dependendo de como estiver, eu mando você para casa, né? Porque qual era o problema? Os meus rins estavam muito inflamados por conta da pedra obstruir o canal, Sim. né? Então, estava muito inflamado. Então, ele não queria me mandar para casa por isso. Então, eu fui para fazer os exames, né? Refazer os exames. Fiz exame de sangue, exame de urina e fui para o ultrassom. Quando eu cheguei na sala de ultrassom, o médico que estava ali, junto com a sua ajudante, ele começou o exame e no meio do exame, ali naquela coisa do ultrassom, ele disse assim para a menina que estava lá, né? Tem alguma coisa estranha. E você não sabe como é ruim escutar isso de um médico quando você está doente, né? Porque tem uma coisa estranha. Que coisa estranha é? Pode ser né? boa, pode ser. Eu vou morrer, né? Piorou alguma coisa? E eu saí daquela sala destruído, né? Minha irmã estava lá na porta quando eu saí assim, olha, eu acho que aconteceu alguma coisa pior. Que o médico disse que tinha uma coisa estranha, né? E minha irmã, na época, disse assim, muito pra cima, né? Sua irmã ajudou, né? Tentando... Não, ela tentando me ajudar ali, disse assim, não, mas deve ser alguma coisa
que ele viu e não deve ser coisa séria, não. Tentando ajudar, né? Eu disse, não, eu com certeza é alguma coisa pior. Né? Aquela coisa que a gente tem, né? De sempre pensar o pior. E aí o médico me chama. Né? O médico me chama, Dr. Magnus, eu acho o nome dele. E aí, o que ele faz? Ele diz assim, Diácono, aconteceu uma coisa estranha com o senhor. Os seus rins estão muito inflamados, mas a gente não conseguiu achar as pedras. E eu não sei se você sabe, mas às vezes as pedras se movem, né? E aí ele disse assim, as pedras elas podem ter se movido, né? Se movido, ou o senhor pode ter expelido. O senhor expeliu as pedras? Eu, não. Não viu. Por quê? Se expeliu, não viu. Não, mas quando elas saem com sangue, não é? É muita dor. Então eu não senti isso, né? Eu disse, não, doutor, não senti esse tipo de coisa, porque eu não sabia como era que ia acontecer, né? Ele foi me explicar, né? Vai sair com sangue, com muita dor. Não aconteceu comigo isso. Aí ele, pois tem alguma coisa estranha. Vamos refazer os seus exames de novo. Porque a gente não achou as pedras, mas os rins estão inflamados. Tá bom. Voltei para fazer os exames, né? E aí, quando ele me chama de novo, depois dos exames, ele diz assim, olha, aqui é a tomografia, o resultado que veio da tomografia, né? Que não veio as imagens, mas o resultado veio. Você tem pedra nos rins. Aqui os seus rins estão inflamados e você não tem pedras. Mas aqui os seus rins não estão mais inflamados. Foi o último. Foi o último. Está acontecendo alguma coisa diferente com você, né? E aí eu fiz justamente isso, eu dei essa risada, né? Assim, eu sei o que está acontecendo, né? Foi algo sobrenatural, foi uma graça que eu recebi, né? E é importante distinguir milagre de graça, né? Milagre é quando não tem nenhuma possibilidade médica, né? Os médicos não têm como mais fazer nada. E uma graça é quando você tem a possibilidade médica, mas você não precisa mais fazer, né? Então, o que aconteceu na minha vida foi isso, né? Uma graça. E foi pela intercessão do Carlos, né? E eu contando isso para o meu arcebispo, Dom Gregório, Dom Gregório muito animado, né, com tudo, vamos pedir uma relíquia. E aí pedimos uma relíquia a Assis, né? Umas irmãs que tem lá que me ajudaram muito nesse processo. E aí a relíquia chegou no dia da minha primeira missa. Olha só. Estava entrando para celebrar a minha primeira missa e os irmãos chegaram com a relíquia. Mas esse Carlos lhe quer bem, viu? quer. E aí, depois disso, nós colocamos essa relíquia para peregrinar, né? Certo. Essa relíquia que passou em quase todas as paróquias da nossa arquidiocese, né? E eu estou até preparando, né? Nem ia divulgar não, mas vou fazer essa divulgação aqui. Ok. Em primeira mão aqui no Atos Podcast. Estou escrevendo a Rota da Relíquia, né? Olha só. Não sei se vai ser o nome final, mas estou escrevendo um material de testemunhos de algumas pessoas que chegaram para mim, né? Que tiveram uma experiência... Você está organizando, né? Estou organizando esse material, né? Que tiveram uma experiência com a relíquia, né? Num período da peregrinação e que também alcançaram graças a partir disso, né? Teve uma jovem, justamente na paróquia do padre Josileudo, né? Sim. Que me relatou que ela não conseguia se ajoelhar, né? E no dia que a relíquia estava lá, e eu estava lá também no dia que a relíquia foi, ela passou o período da adoração inteira de joelho, né? Então, isso foi uma graça que aconteceu na vida dela. E aí eu, conversando com ela depois, ela disse, até hoje eu me ajoelho, padre. Então, foi uma graça que aconteceu, né? Então, outras graças aconteceram também. Sim. E aí eu estou organizando esse material, né? Tipo um e-book com alguns relatos de graças que foram acontecendo, mas também alguns relatos da peregrinação, né? Como aconteceu, por que aconteceu, né? Excelente. Tudo aquilo. Excelente. Como a relíquia chegou a Fortaleza, né? Rapaz, mas que história maravilhosa, viu? Inspiração aí para tantos e mais ainda para a juventude, né? Se tornar ainda mais fã de Carlo Acutis. Padre, então fala um pouquinho agora da relíquia. É uma relíquia de primeiro grau, não é isso? É uma relíquia de primeiro grau, são 2 fios de cabelo do Carlo, né? Isso veio lá de Assis, né? Isso. Só para quem está assistindo entender, para não restar nenhuma dúvida, o que é uma relíquia de primeiro grau? Uma relíquia de primeiro grau é quando é uma parte uma parte do corpo, né? É alguma coisa, um pedaço de osso ou cabelo, né? Algum pedacinho que corresponde à pessoa, né? Então, aqui são 2 fios de cabelo do próprio Carlo, né? Sim. E por isso que é uma relíquia de primeiro grau. Então, tem toda a documentação, né? Não é uma relíquia... vamos pegar aqui o fio de qualquer pessoa e colocar, né? Não, tem a documentação que vem de lá, tem o número da relíquia. É uma coisa muito séria, né, padre? É uma coisa muito séria. A igreja trabalha com isso há muito tempo, né? Nas relíquias. Sem dúvida. Então, é uma relíquia de fato comprovada, né? Que veio de lá, tem uma documentação tudo dela, que é do Carlo. E não pode ser comercializado de forma alguma, né? Não pode. É bom a gente frisar isso porque... Nem relíquia de terceiro grau pode ser comercializado. Exatamente. Né? Que a relíquia de terceiro grau, de terceiro nível, é um tecido que tocou na relíquia de primeiro grau ou que é uma relíquia mais de toque ali, né? Isso. Que também não pode
pode ser comercializada, né? Não pode ser nem comercializada e nem feito sorteios. Isso. Né? Teve uma época que estava tendo muitos sorteios de relíquias nas redes sociais, né? Isso também não pode ser feito. Isso. É importante sempre a gente esclarecer esses pontos aqui, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente fala, porque, infelizmente, a gente sabe que tem gente que se aproveita, né? Da boa fé das pessoas e acaba realizando esse tipo de procedimento, né? Sim. Padre, hoje a relíquia, o senhor é o guardião, digamos assim. É isso? Isso. Certo. Também tinha que ser, né? Depois de uma história dessa com o Carlo Acutis. Até então eu estou como guardião dela, né? Desde o dia que ela chegou, né? Ela chegou no dia da minha primeira missa, dia 12 de dezembro, e ela só foi apresentada à Fortaleza em março, né? Do ano seguinte. E nesse período todo ela ficou comigo, né? Ela ficou guardadinha em momentos de oração pessoal comigo. E depois que ela terminou a peregrinação, ela voltou para mim e eu tenho guardado ela. Então, em todos os lugares, principalmente que eu vou, eu levo, né? Que é sempre uma experiência muito boa dos jovens com elas, né? Com ela, né? Trabalho muito com essa questão, né? Eu trabalho muito com a juventude. Padre, o senhor só trabalha com a juventude? Não, eu trabalho com todos os níveis, né? Sim. Mas especialmente com a juventude, né? Um amor preferencial, É um amor preferencial, exatamente. Hoje eu sou assessor eclesiástico para a Comissão da Juventude lá na região episcopal onde eu estou, né, que é a região São Pedro e São Paulo, mas também já fiz parte do setor juventude, né, aqui da Arquidiocese. Estou ligado a esse movimento de jovens, né? Então, sempre estou muito próximo da juventude, né? Ótimo. Tanto em retiros, como em pregações, até mesmo no Instituto Rested, né? Todo mês eu estou uma vez lá, naquilo que é chamado Arsenal Jovem. Arsenal Jovem, o grupo de oração lá dos jovens. Dos jovens. Padre, então vamos falar então desse estudo que o senhor vem fazendo, não sei se o senhor está catalogando isso, dos jovens com fama de santidade, né? Qual o primeiro caso que o senhor poderia citar para a gente? Olha, é até difícil falar né? Porque o mais emblemático. Eu acompanho muitos, tenho acompanhado muitos, né? Mas um que me chama muita atenção, né, o que me envolveu mais e me levou a fazer esse estudo, né, essa proximidade com esses jovens que fazem sua Páscoa com fama de santidade. Um parêntese. Sim. O que seria um jovem com fama de santidade? Só pra gente... Que viveu as virtudes heróicas. Show. Né? Que deixou de ser um jovem frouxo e foi ser um jovem de verdade que vive a fé. Perfeito. Né? Perfeito. E uma que me chamou muita atenção, né, que para mim é muito cara e eu sou muito próximo a ela, né, que é a Maria Eduarda, conhecida como Duda, né? É uma menina que faleceu com fama de santidade, né? Faleceu há 1 ano e pouco. Né? Ela teve leucemia. Dela? Ela faleceu com 16, 17 anos, por aí. Muito nova. E ela faleceu com fama de santidade, né? Ela estava com leucemia, passou 4 anos com leucemia. A história dela é muito parecida com a do Carlo, né? Certo. Só que a do Carlo Acutis, ele descobriu o que ele tinha e faleceu com 1 semana, né? Então, ali foi um curto período. Né? Foi tão rápido assim? Foi rápido, o Carlo foi muito rápido. Ele descobriu o que tinha vamos dizer, na segunda-feira. Quando foi na segunda-feira seguinte, ele já estava morrendo, né? E ela não, ela descobriu a leucemia, né, a Duda. Ela foi até anunciada por um grande amigo meu, né, da página O Padre Pio, o René. Ele anunciou ela como a versão feminina do Carlo Acutis, né? E isso o próprio bispo dela falou, né, que ela era uma versão feminina do Carlo Acutis. O bispo está muito próximo do processo, né? Tá. E ela chegou para mim assim muito sutil, né? Eu escutei falar dela em um podcast. Estava ali, acho que era algum familiar que estava ali falando, e eu guardei aquilo, né? Aquilo já me tocou o coração, porque era muito parecido com o Carlo, né? Então, ela teve leucemia nos ossos, né? Ela teve câncer nos ossos. E o câncer nos ossos, ele vai deteriorando a pessoa, né? A Maria Eduarda, ela rezava o texto, aliás, rezava o rosário todos os dias, né? Ela rezava com o Instituto Rested, por isso que ela ficou muito próxima do Instituto Rested, né? Certo. Ela rezava com as irmãs, ela fazia terços, né? Ela daqui fazia... ela? Não, ela não é daqui, eu não vou me lembrar a cidade. Certo. Mas ela fazia terços, e os textos que ela vendia online, os textos, o valor que ela arrecadava era para doação, né? E ela dizia, tem uma frase dela muito forte, que ela dizia que não é justo que o céu e o inferno tenham o mesmo preço,
né? Ela ficava muito chateada quando alguém entrava no leito do hospital e dizia assim, né? Como pode uma menina que reza, uma menina que tem uma experiência com Jesus, tá passando por isso, né? Às vezes as pessoas não entendem, né, o propósito. E aí ela ficava muito chateada de as pessoas dizerem aquilo, né? Ela dizia assim, eu não quero ser motivo para que ninguém duvide de Deus, né? Ela dizia isso com muita fé, né? Porque ela não queria que as pessoas olhassem para ela e duvidassem de Deus, né? Porque o que estava acontecendo ali era a própria vontade de Deus, né? E aí a mãe dela, a Otacília, no dia que ela esteve aqui em Fortaleza e nós nos encontramos, ela me revelou, junto com o pai, né, o Juliano, ela me revelou que no leito de hospital, já no período final, ela dizia uma frase que não está entre as frases dela, né? Mas ela me contou ali e ela dizia muito assim, a vontade de Deus é sempre a mais perfeita, né? A vontade de Deus na nossa vida é sempre a mais perfeita, independente daquilo que a gente vai passar, né? Talvez, às vezes, na dor, no desespero, né, no sofrimento, a gente acha que Deus está longe, mas, na verdade, Deus está muito próximo, né? Jesus sempre está muito próximo de nós, né? Nós é que não conseguimos ouvir a sua voz, distinguir a sua voz, né? Isso acontece na vida dos santos muito forte, né? Eles conseguem perceber a voz de Deus, né? Mesmo diante do sofrimento. E aí a Maria Eduarda é essa menina que me alcançou, né? É uma intercessora que eu tenho no céu hoje, né? Eu tenho muita fé que ela está no céu e que, de fato, ela vai ser canonizada pela igreja, né? O processo dela está no início? O processo dela ainda está num período inicial, né? O bispo levou o processo até Roma, né? Entregou o dossiê nas mãos do Papa, mas ainda está no processo ali diocesano, né? Aquele processo mais lento que acontece nos primeiros 5 anos, né? Para a fama de santidade, né? Fazer a jovem conhecida, né? Ali naquela sua diocese, que aconteceu também com o Carlo, né? Só que o Carlo teve um boom maior, né? O Carlo não ficou só na diocese, ele saiu para o mundo de uma forma inexplicável, né? Ele ganhou os algaritmos, né? Ele entende tudo sobre os algaritmos, então ele foi lançado assim de uma forma espetacular no mundo, né? Sim. A Duda ainda está sendo conhecida no Brasil, né? Depois que o Instituto Hessod e o René também, eles divulgaram, isso ganhou uma grande repercussão, a Duda, né? Mas ela é uma das mais especiais. Mas tem tantos outros, tem a Carol e o Luan, né, que foram jovens que foram assassinados dentro do colégio, né, que viviam a santidade no dia a dia, viviam a confissão semanal, a Eucaristia diária, né. Esses aí talvez sejam mais conhecidos pela repercussão que teve o caso, né? Ganhou os holofotes nacionais. Exatamente. Tem a Carol e o Luan, tem também tem o o processo Igor, aberto deles? O deles também está no processo diocesano, né? Está ali na abertura do processo diocesano. Esses todos estão ainda bem no início, né? A Carol e o Luan estão na abertura do processo diocesano. A Duda também ainda está na abertura do processo diocesano, né? O Igor, recente, né? O seminarista que fez sua Páscoa, ainda nem foi aberto nada, né? Mas pela vida, né, pelas virtudes heróicas, por aquilo que ele deixou escrito, a gente já percebe que ele tem um ar de santidade, né? E o Igor era câncer também, né? Era câncer também. Foi. Câncer. E também tem outros, né? Tem o Miguel, que eu conheci agora recente, de Brasília, né? A mãe dele entrou em contato comigo. E interessante que depois que eu comecei a postar isso no Instagram, né, a fama de santidade dos jovens, muitas mães e família têm chegado, né? Quando eu posto aí, sempre tem alguém lá nos comentários. Faltou fulano, né? E aí vão chegando, né? Vão chegando essas histórias que vai ganhando corpo, né? Sim. A mãe Guido lá do Rio de Janeiro. O Guido já está no processo já é servo de Deus, né? Já está no processo bem adiantado. Tanto o Guido como o Marcelo Câmara, né? Também está com o processo bem adiantado. Mas esses estão bem no início, né? Então, o Miguel, que é lá de Brasília, né? A mãe dele entrou em contato comigo, é uma história espetacular, né? Um menino que faleceu com 12 anos, né? Que foi chamado um erro médico, né? Lá. E que ele teve o corpo todo chagado, né? Ele chegou com um tipo de doença no hospital e o erro médico ocasionou que ele ficasse com o corpo todo chagado, né? E ela conta, né? A mãe dele contou muito para mim que ele sempre foi um menino muito, muito obediente, né? Ali no seu ambiente, né? Colégio, família, sempre as histórias mais espetaculares dele, né? De ajuda aos colegas, né? De sempre estar preocupado para que os colegas rezassem, para que os colegas tivessem uma experiência com Jesus, né? Ele sempre rezando o terço, né? E fez a primeira comunhão, fez o crisma já no leito do hospital, né?
sempre atendido por padres. Então, isso nos mostra um odor de santidade, né? Algo que tem de especial ali, né? Eles rezaram a novena agora, que ela me mandou, né? E sempre que a novena é rezada, as velas vão se transformando em rosas, né? Eu até brinquei com ela, aliás, brinquei não, né? Eu tive uma experiência, na verdade, né? Antes de postar, eu sempre gosto de rezar, de perguntar realmente a Deus, né? E tem uma menina que trabalha comigo, a Lívia, que ela que faz esses cards. Eu não sei mexer em nada de internet, mas ela que faz os cards, ela que faz tudo, né? Uhum. E aí a gente rezou, né? Pediu, através do Meet, pediu a Deus realmente um sinal, né? Uma revelação, que de fato, né? A gente podia postar a história dele. E eu cheguei em uma comunidade para celebrar semana passada, e na história das rosas, né? Eu pedia que Santa Teresinha me mandasse uma rosa, né? Santa Teresinha, porque Santa Teresinha tem um elo na história do Miguel, né? E aí ele disse, se Santa Teresinha tem um elo na história do Miguel, pois eu quero uma rosa, né? Santa Teresinha, me manda uma rosa aí para que eu confirme que, de fato, tem um odor de santidade nessa história, né? E eu cheguei em uma comunidade muito carente aqui de Fortaleza, uma comunidade periférica, né? E quando eu cheguei na sacristia, o que é que estava lá? Uma relíquia de 1º grau de Santa Teresinha. Até bati uma foto com ela, mandei para a mãe do Miguel. Nesse, eu pedi uma rosa e a própria Teresinha veio. Né? Então, na mesma hora eu disse, não, de fato, isso aqui é uma comprovação de que existe algo diferente, né, na história desse menino, né? Porque eu rezei, eu pedi essa graça, né? E aconteceu uma coisa totalmente diferente, então realmente tem um odor de santidade ali. E aí tem ele, o Miguel, tem também o Rafa, né, que o pai dele, o Ricardo, até tem um livro, né, falando sobre a história do Rafa, e também eu postei nas redes sociais, que é uma história também fantástica, né? De onde é o Rafa? O Rafa, cara, tu me pega na questão de onde é, eu não vou me lembrar de tudo, mas eu postei lá na internet, tem toda a história dele, né, lá no meu perfil do Instagram. O Rafa também é uma história extraordinária, né? Ele consegue converter os pais. É só para saber, né? se é aqui da nossa diocese, que a gente não, é curioso para saber de jovens não daqui. Não tenho né? ainda daqui. Daqui, né? Daqui de Fortaleza ainda não me chegou nenhuma história. Tem uma história que é contada, aliás, que é verdade, né? Que é do Juninho. Não sei se você já chegou a saber do Juninho, né? Juninho foi um jovem dos anos 90, 80, 90, que viveu aqui em Fortaleza, que é irmão de um padre, né? Que tem fama de santidade, mas o processo foi aberto na época, depois não deram continuidade. Mas Juninho foi um jovem daqui de Fortaleza que tem fama de santidade. Né? Depois procura na internet aí que você vai achar algumas coisas dele. A Vitória, não sei se você conhece a Vitória, que é da Hortos Virgens, né? Que foi consagrada agora. Ela fez um vídeo. Ela fez um vídeo total sobre o Juninho, né? Ela conta a história ali. E é muito bonita a história do Juninho. Legal. Mas de Fortaleza, atualmente, eu não tenho nenhuma história assim com odor de santidade. Espero ter. Sim. Né? E tem muitos anônimos aí, né? Muitos anônimos jovens que a gente não sabe ainda, que estão vivendo a santidade hoje para a gente contar, né? Isso. Interessante, o Neto, que eu estava conversando com um jovem, né? E aí ele disse assim, padre, eu tenho muita vontade de ser santo, eu quero que o senhor me coloque no seu perfil um dia. Aí eu disse assim, mas tem que morrer. Aí ele, não, padre, mas é mais para frente. Agora não. Segura aí que o senhor bota lá para frente. Mas isso para dizer, né, que hoje a juventude também tem buscado muita santidade, né? Essa geração, apesar de todas as dificuldades que estão vivendo, aqueles que se convertem, que têm uma experiência com Jesus, eles buscam de fato a santidade, né? E eu acredito muito nisso, sabe? Por atender, né? Por ter uma experiência com eles, por estar próximo, por escutá-los, né? Muitos chegam pra gente deteriorado, né, com o coração ferido, e ali dar uma palavra, dar um direcionamento, mudar ali o astral daquele jovem, e mostrar a ele um caminho, que existe um caminho, né, que existe ali um caminho a seguir, que existe de fato um Cristo que nos espera a todo momento, né, que está disponível a nos dar uma vida nova. E isso, para mim, não tem preço, sabe? Quando eu vejo um jovem que está vivendo uma vida e que tem uma conversão e que está vivendo ali o dia a dia, né? Porque a santidade é o dia a dia, né? E está vivendo o dia a dia, lutando contra o pecado, isso valeu o meu ministério todinho. Valeu a doação de vida total, né? Sem dúvida alguma. Agora, padre, nos seus atendimentos, o senhor conversa tanto com os jovens, né? Aqui o senhor atribui as dificuldades da juventude atual? Assim, as dificuldades no sentido de buscar santidade, de ter uma vida ordenada.
Olha, Guto, me esqueci do nome. Neto. Neto. Olha aí, eu me esqueci o nome do Neto. Neto, Vocês vão cortar isso? Vão não, né? Não, deixa tudo. Neto, Cara, a questão da experiência dos jovens com a santidade é no dia a dia, não tem como, né? Muitos chegam para mim nessa vibe aí, né? Bem no dialético dele, nessa vibe de vida perdida, porque tá vivendo sem sentido, sabe? A confusão dentro de casa com os pais, né? Às vezes os pais não conseguem entender o adolescente, o jovem ali. Uhum. E também eles não entendem, né? Que os pais querem o melhor para eles, né? Então eles estão vivendo essa vibe ali, estão vivendo entre os amigos uma coisa totalmente desconectada com a fé, né? Grupos ali de amigos próximos de colégio, de grupos mesmo de amigo ali de condomínio, que não estão vivendo a mesma coisa. A amizade influencia muito, né? E aí o que acontece? Eles chegam ali sem sentido de vida, né? Sem sentido de nada, né? E até vi um vídeo esses dias que eu achei o máximo, né? Que a pessoa dizia assim: quando alguém te chamar para esse retiro, é muito importante que você vá. E de fato, né? Quando alguém te chamar para alguma coisa da igreja, é muito importante que você vá, porque isso pode mudar a sua vida para sempre, né? Eu digo isso porque isso mudou minha vida para sempre, né? A experiência com a cruz, a experiência com os retiros, a experiência com Jesus mudou a minha vida completamente, né? Onde eu estaria se não fosse Deus, né? Na minha vida, onde eu estaria hoje, né? Será que eu estaria em um lugar bom? Será que eu estaria já para lá, né? Então, a experiência com Jesus mudou minha vida. E eu acredito muito nisso para os jovens, sabe? Por isso que quando eles vêm conversar comigo, partilhar comigo das dificuldades do dia a dia, né? Do colégio, da faculdade, né? Da experiência de namoro, né? Eu sempre gosto de dar um direcionamento, sabe? E eles têm me buscado muito, né? Nas redes sociais eles têm me buscado muito também, né? E eu não gosto muito de atender ninguém pelas redes sociais. Olha, pessoalmente eu te atendo, mas pelas redes sociais eu não consigo, né? São muitos. Mas eu sempre gosto de dar uma palavra, sabe? Sim. Eu sempre gosto de escutá-los, né? Sim. Que faz toda a diferença. Se o padre lá não tivesse me escutado naquela noite, talvez eu não tivesse tido uma experiência. É verdade. Né? Então, eu levo isso muito para mim. Né? Quando um jovem chega e diz assim: padre, eu preciso conversar com o senhor. Quando eu não posso, eu saio dali com o coração partido. Porque nem sempre a gente pode, né? A nossa vida corrida, às vezes a gente tem que dizer um não ali. Mas quando eu posso, eu fico e eu atendo e eu escuto, porque eu acho que aquilo ali muda a vida daquela pessoa. Sabe? E de que forma o senhor acha que a igreja, os padres, de uma forma geral, os agentes de pastoral, ainda precisam amadurecer ou evoluir, não sei se seria essa palavra, para atingir mais a juventude? Olha, eu acho que já melhorou muito. Já. Eu digo o que ainda pode ser feito. Eu acho que já melhorou muito. Eu vou dizer algo que João Paulo II dizia. Não sei se foi João Paulo II ou se foi Papa Francisco, agora fiquei na dúvida. Mas que foi dito que os jovens não são o futuro da igreja. Né? E aí todo mundo fica dizendo: como assim? Porque os jovens são presentes da igreja. É o hoje, né? Então, eu acho que, principalmente as comunidades mais de paroquiais, precisam entender isso, né? Que o jovem precisa estar inserido nas pastorais, precisam estar inseridos ali na comunidade, né? Ter voz, né? Porque é importante dar responsabilidade. Né? Porque se você não dá responsabilidade, eles vão viver o oba-oba, né? Que também a gente corre muito risco disso, né? Do jovem viver o oba-oba e depois viver a vida do jeito que estava vivendo. Não. Se você dá responsabilidade para o jovem, ele vai querer fazer aquilo. Então, eu acho que o que falta muito é isso, né? É você ter a confiança de dar a responsabilidade para o jovem. Né? De colocar na mão dele: olha, isso aqui é teu. Vai resolver. Né? É contigo, né? Uma PASCOM que seja, né? Porque os jovens gostam muito disso hoje. PASCOM, o grupo de jovem mesmo da paróquia, né? Você vai ficar responsável por esse grupo de hoje, né? Você vai ter que pregar hoje, né? Quando eu contava até no Shalom, nesse último final de semana que eu preguei para eles lá, eu dizia que quando eu estava voltando para a igreja, que eu comecei a cuidar de grupo de jovem, fui coordenador paroquial de juventude, né? Participei dos movimentos de jovem aqui na arquidiocese. Eu dizia para eles, né? Eu tinha muita vontade de pregar,
né? A minha vontade era de estar com o microfone na mão e falar tudo, né? E aí a gente vai amadurecendo isso com o tempo, né? A gente percebe que não é só isso, né? É uma experiência com Jesus, é uma experiência com o Espírito Santo, né? Mas aquilo era para mim era o máximo, né? Se me desse um microfone, eu ia sair falando de Jesus para todos os lados, né? Queria mudar o mundo, né? Mas hoje eu percebo que se você entrega nas mãos do jovem uma responsabilidade e deixa que ele carregue aquilo ali, mesmo que você observe de longe, supervisionando ali, mas que você precisa entregar a ele, sabe? Para que ele crie responsabilidade, para que ele crie raízes, né? Verdade. Porque nós dependemos disso, né? Eles são presentes, mas também mais na frente eles vão ser o futuro, né? Eles vão estar ali como aqueles idosozinhos que hoje estão praticando a fé, vivendo a fé e levando a fé para outros, né? Então a gente precisa apostar nisso. E eu gosto muito de apostar nisso. Padre, agora uma coisa bem interessante que eu acho que a gente também pode deixar claro é que a igreja, para ela ser jovem, ou para a igreja atrair a juventude, ela não deve se revestir de uma outra roupagem ou mudar a sua essência para agradar o mundo e falar uma linguagem, né? Até porque o jovem ele precisa ter acesso ao sagrado, né? E aquilo que aponta para o sagrado, né? Sim, a igreja ela vai continuar sendo a mesma sempre, né? A forma de evangelizar muda. Isso, né? Os meios, o querigma, os métodos, né? O querigma chamado, né? A forma de anunciar Jesus, ela vai mudando, né? Com o tempo, a gente encontra novos meios de evangelizar. Por exemplo, as redes sociais é uma, né? Sim. Hoje, eu achei o máximo que eu ouvi um desses podcasts, eu ouvi o rapaz dizendo o seguinte: eu não sou um digital influencer, né? Porque digital influencers são aqueles que vivem no mundo, né? Eu tenho um apostolado digital, né? Aquele que leva o Cristo para as pessoas através das mídias sociais. Isso. Né? Então, apenas um meio, né? Nós não somos digitais influencers, né? Nós somos apóstolos de Jesus, aqueles que levam a palavra, né? E eu acho que o que pode realmente ajudar a juventude a voltar de fato com essa vontade de viver a fé é entregar para eles essas responsabilidades, sabe? De eles poderem tomar corpo ali. Não que isso vai mudar o que a igreja pensa. A igreja vai anunciar o querigma, mas também nós vamos anunciar, depois do querigma, tudo aquilo que é necessário. Isso. É importante que eles conheçam Jesus. Exatamente. Para depois de conhecer, ter o a gente substrato ali para eles se alimentarem, mostrar, né? que tem toda uma igreja por trás, que eles precisam seguir tudo aquilo que é necessário para ser santo, né? Exatamente. Nós não podemos passar a mão na cabeça e dizer, pode viver de qualquer forma. Não pode. Né? A igreja continua a mesma, né? A porta continua estreita, né? E eu brincava ontem na missa que eu celebrava, a porta continua estreita. E eu tenho medo porque eu estou um pouco gordinho, mas eu vou ter que fazer exercício, né? Mas a porta é totalmente espiritual. E a porta continua estreita e precisa viver tudo aquilo que é necessário, né? Tudo aquilo que a fé pede, né? Tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos indica, né? Para ser santo. Não tem outro caminho não, Guto. O Neto. Por que eu tô querendo te chamar de Guto? Pois é, porque é do Santo Flow, o Guto. Um grande amigo. Um abraço aí, Guto. Pois bem, é Neto. É Neto. Agora, me surpreendeu, padre, positivamente, né? Surpresa, mas água, padre, tem aqui. A quantidade de seminaristas atualmente na Arquidiocese. Um número bom. Nós temos chegou até a gente, eu não sei se esse número se confirma agora, mas 100 e alguma coisa ainda, 130 nós temos seminaristas, né? É um número até Nós temos um celeiro de vocações aqui em Fortaleza, né? Nós temos essa graça. Enquanto dioceses por aí pelo Brasil necessitam de padres, aqui nós temos muitas vocações. E isso... então tá tranquilo? O senhor tá trabalhando pouco? Não. Tem bastante padre. Pode vir mais, né? Pode... Por isso que nós trabalhamos, né? Para que venham mais vocações, para que surjam mais vocações, porque nunca é o suficiente, né? Nós temos ainda muita necessidade de padres, né? Segundo o Padre Deusmar, ele reclama, viu? Toda vida ele reclama. Padre Deusmar, né? Padre Deusmar. Trabalho demais. Um abraço, Padre Deusmar. Mas nós necessitamos de vocações, né? É importante para a igreja ter vocações sempre, né? E nós temos essa graça. Aqui em Fortaleza, nós temos um celeiro de vocações, né? Para o sacerdócio, né? Então, graças a Deus que nós estamos aqui bem. Mas tem dioceses por aí que não tem, né? Então, aqui em Fortaleza nós temos a graça de mandar alguns padres para outras dioceses irmãs que estão necessitadas, né? Pelo número de sacerdotes que nós temos, né? Salvo engano, Acre, lá no Acre, Tem no Acre
e tem alguns padres em Goiás também. É bom que é perto, né? O Acre. Bem aí, dá para ir de pé. Mas deve ser uma experiência incrível, É, né? a gente acompanha, né? Os meninos que estão lá, a gente acompanha pelas redes sociais deles e é uma experiência incrível, né? O Padre Desmar foi para lá, né? Isso, Ele mandaram passou para lá pra gente. tentando se livrar dele, mas não teve jeito, ele voltou, né? Mas brincadeira, para Deus, não, um querido. Né? É uma pessoa incrível. Maravilha, Padre. Padre, bom demais o papo, viu? Obrigado por sua generosidade isso? em conversar conosco aqui, partilhar tanto da sua vida, uma riqueza sem fim, e ter trazido também a relíquia de Carlo Acutis aqui pra gente. Eu não sei nem se o tempo passou. Passou? Rapaz, passou, né? Estamos quanto tempo aí? 1h10? Então dá Muito pra conversar bem. mais umas 2 horas. Olha aí, se você puxar, a gente conversa. Mas interessante, eu queria só contar, né? Através das experiências que nós temos com os jovens aqui em Fortaleza, o quanto que é importante esse trabalho com a juventude, né? A gente não pode parar, né? Aqui em Fortaleza nós temos a graça de ter a comunidade Shalom, ter o Instituto Hesed, ter as outras comunidades que trabalham com jovens, mas a gente não pode parar, porque existem muitos jovens ainda necessitados de ser alcançados pela palavra de Deus, né? Sem dúvida. E, Neto, parece estranho, mas muitas vezes as pessoas que estão nos acompanhando aí em casa, né, que vão nos acompanhar em um outro momento, vão passar aí pelo Instagram ou pelo YouTube e vão ver esse podcast, esse vídeo, muitas vezes estão passando por situações difíceis, né? Estão passando por situações de dificuldades espirituais ou de negação da própria fé e que precisa ter uma experiência com Jesus, né? E não há outro caminho, sabe? O caminho é Ele. Né? Nós precisamos seguir Jesus, ter essa experiência com Ele, porque muitas vezes a perca de sentido nos leva a viver o que o mundo tem a nos oferecer. Né? Quando eu era mais jovem, eu fui para o mundo e gastei tudo, como diz a passagem, mas a busca do sentido estava ali. Qual é o sentido? Né? Qual é o sentido da vida? As perguntas vêm chegando aos jovens de uma forma que eles muitas vezes não têm resposta. Né? E aí isso leva a outras coisas, né? E aquele que está nos acompanhando agora precisa entender que o sentido é Jesus. É Ele o caminho, né? Ele mesmo disse no Evangelho do domingo retrasado, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Não tem outro caminho, né? Para ir para o céu, para ir para a eternidade, é através de Jesus. Né? Não tem como. E nós precisamos ser esses testemunhos, né? Nós falamos aqui 1h10, vamos continuar ainda falando um pouquinho mais, mas se nós não tivermos um testemunho verdadeiro, né? Se nós não dermos testemunho de verdade daquilo que nós vivemos, nós não vamos conseguir alcançá-los, né? E eu tenho tido essa experiência com eles, né? Através da internet, através da vida mesmo, dessa correria que nós vivemos todos os dias, e nós falamos para eles, nós pregamos para eles, mas se nós não dermos testemunho daquilo que nós vivemos, eles não vão acreditar. Porque aí não vai ter... E é necessário esse testemunho, sabe? É fácil ser santo? É fácil viver a santidade do dia a dia? Não é fácil. Não é fácil. Todo dia a gente tem que lutar contra o pecado. Né? O pecado está aqui todos os dias como opção para a nossa vida. E todos os dias nós precisamos dizer não. Né? Todos os dias nós temos que lutar. Mas é o fim se cair? Não é. Né? Porque o que é que a gente precisa entender? O que é que a juventude precisa entender? É que caiu, é preciso levantar. Isso. Né? Às vezes eles vão com tanto fogo em direção a Cristo que na primeira queda desiste. Eu não vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir ser santo. E o inimigo fica ali. E eu não vou conseguir ser santo. De voltar, né? Eu não vou conseguir ser santo porque eu me confesso sempre disso, porque eu falo sempre disso, porque eu caio sempre nesse pecado, eu não vou conseguir ser santo. Não é isso. A santidade é uma busca, é uma decisão todos os dias, né? Eu acho muito bonito, e eu vou estar lá esse ano, pela primeira vez, no PHN. Olha aí. Né? Eu vou estar no PHN esse ano, no mês de julho. Bom. Já fui 2 vezes. Eu nunca fui. É bom demais. Eu sempre tive vontade e esse ano eu vou pela primeira vez, né? E eu acho muito bonito no PHN, né? Desde o tempo do Dunga, né? Hoje com o Peter, que é o por hoje, né? Hoje eu não vou mais pecar. Isso. Mas se eu cair no hoje, eu vou retornar. Porque a santidade é isso, né? Isso, A santidade é a busca incessante por aquilo que nós amamos, né? E não é desistir.
né? O desistir ficou para os frouxos, para os fracos. Exatamente. E nós não somos esses aí. É. Né? Nós somos cheios do Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo que nós vamos receber daqui a 2 semanas, né? É. Nós vamos viver agora a Ascensão, depois a vigília de Pentecostes. E esse Espírito Santo é que nos move, é que nos faz ser santo, né? É que nos faz tomar uma decisão. É fácil ser padre e decidir pela vida todos os dias? Não, não é fácil. É fácil ser marido, Não pai de é. família e decidir pela Não família? é. Também não. Não é, entende? Mas nós estamos decididos a ser santos. Exatamente. A trilhar o caminho. Isso. Né? A fazer por onde ir para a eternidade, né? E é isso que os jovens precisam entender. Que caiu, precisa provar mais uma vez da misericórdia de Deus. É confessar, é ir à missa, é fazer os sacramentos. Né? O caminho perfeito de santidade é os sacramentos, né? Existem tantos outros caminhos, né? Carla Acutis nos mostra um caminho, Santa Teresinha nos mostra a pequena via, mas existem muitos outros caminhos, mas o caminho perfeito da igreja é os sacramentos, né? É viver a fé verdadeira, é estar unido a Jesus, é viver a Eucaristia, né? Amar a Eucaristia com todas as forças, confessar-se. Né? A gente precisa confessar nossos pecados. Né? Seria muito fácil se eu chegasse no meu quarto de noite e dissesse assim: Senhor, hoje eu pequei nisso aqui, está tudo certo. Né? Não, eu preciso me confessar, eu preciso buscar o sacerdote, porque foi Cristo que deixou para nós esse sacramento. Né? Então, eu preciso buscar para provar a misericórdia de Deus, para viver a graça. Né? A vida na graça precisa ser maior do que a vida no pecado. E outra coisa que o senhor mencionou, que fez parte também da sua história, a direção espiritual, né, padre? Sim, é muito importante. É muito importante, né? Muito importante você procurar um diretor espiritual, muito importante você ter constância na vida com o diretor espiritual, né? Porque a gente pode achar que, vou só uma vez por ano no meu diretor espiritual. Não, é uma constância. Aí não é direção espiritual. É uma constância, né? É uma constância. Pelo menos uma vez no mês estar ali, né? Para receber a direção, para poder tomar o norte daquilo que é dificuldade, né? Porque todos nós vivemos dificuldades. Você não vive dificuldade, Neto? Vivo. Todos os dias. Você acha que é fácil conviver aqui com o Matheus, com o Natan e com o Gustavo? É complicado. Não é fácil, não. Mas todos nós passamos por dificuldade, né? E nós precisamos de uma direção. Né? Quando chega aquele momento de dificuldade, que a gente não consegue ver nenhum outro caminho, nenhuma outra rota, aquele que está de fora consegue nos mostrar que existem várias rotas. Né? Então, é importante ter essa experiência com o diretor espiritual. Né? E o jovem também que não tem na família aquele suporte, né? Que aí ele precisa buscar fora, né? Exatamente. De alguma forma, esse suporte, essa referência, né? Que deveria ser a família, né? Tanto jovens com famílias desestruturadas vivem essa realidade e ficam meio perdidos, né? Muitos, né? Muitos que estão na igreja que a família não está. Né? Que tiveram uma experiência interessante, é isso, viu? A família, às vezes, manda o jovem para fazer a primeira Eucaristia. Vai lá, né? Vamos botar ele na catequese para a primeira Eucaristia. Aí o jovem tem uma experiência com Jesus e permanece na igreja. Aí os pais não estão. Né? Aí qual é a missão do jovem? Ser testemunho dentro de casa para converter os pais. E olha, é muito interessante, porque nós temos visto muito isso, viu? Jovens que têm uma experiência com Jesus a partir da catequese, né? Da primeira comunhão, que têm ali uma experiência de fato com Jesus e que vão para suas casas para converter seus pais. Né? E isso tem sido muito constante. Né? Eu atendi muitos jovens assim. Né? E principalmente jovens que estão vindo. Né? Existe um êxodo hoje, é necessário que a gente diga isso aqui. Existe um êxodo daqueles que estão voltando para a fé. Né? E nós devemos muito isso aos apostolados digitais. Né? Verdade. Ao apostolado do Padre Paulo Ricardo, ao apostolado de muitos outros que estão aí, que levam a fé através da internet. Né? E existe esse êxodo, né? De pessoas que estão buscando a verdade e, ao buscar a verdade, encontram Cristo. E aí encontram Cristo aonde? Verdade, né? Encontram Cristo aonde? Na igreja. Na igreja. Né? Então, e aí voltam para a igreja de Cristo, né? E é importante dizer isso, que isso existe muito nos jovens, viu? Jovens que são recém-convertidos à fé católica, que estão vindo do protestantismo ou de outras religiões e que os pais ainda permanecem lá. Né? E aí, redescobrindo a fé católica, né? E o interessante é que tinha um jovem que eu acompanhava, que eu não acompanho mais, né? Mas eu acompanhava ele quando eu estava trabalhando em Baturité. Ele se tornou católico,
foi batizado na vigília pascal, isso há uns 2 anos, 3 anos atrás. Foi batizado, foi crismado na vigília pascal, né? Fez a primeira Eucaristia e os pais são evangélicos protestantes. Olha só. Né? E interessante que os pais não proibiram. Né? Ele, por ser um adolescente jovem, tinha uns 15, 16 anos na época, os pais não proibiram. Né? Existe a luta dentro de casa? Né? Existe. Porque a fé católica nos remete a muitas outras coisas que as outras não têm. Né? Então, ele passou a viver totalmente uma dificuldade dentro de casa. Mas um acompanhamento ajuda nesse período. Ajuda, né? demais. E aí, agora foi interessante a liberdade que os pais deram. E o interessante, né? Os pais são protestantes de berço. Ele era protestante de berço. Né? E o que aconteceu? Ele se tornou católico, os pais estavam na missa da vigília, onde ele foi batizado, onde ele recebeu a primeira comunhão, onde ele foi crismado, né? E hoje, os pais estão também querendo conhecer essa nova etapa da vida dele, né? Aquilo que ele está vivendo, né? Porque o testemunho dele tem tocado os pais. Maravilha. Né? E é importante dizer isso, porque às vezes a gente acha que é só o oba-oba, né? O jovem é só o oba-oba. Não é. Tem também uma galera que está vivendo a fé verdadeiramente. Tem sede, né? Tem sede, né? Isso. Nós falamos muito, muita gente fala, né? Das novas comunidades por conta da questão da experiência com Jesus através de um emocionalismo, né? Sensorial, né? Mas é importante se dizer que eu sou fruto disso. Né? Eu sou fruto de uma experiência com Jesus através disso. Isso né? É importante também. Como a primeira experiência, o querigma. Não podemos ficar só nisso. Né? Não pode ficar só naquela. Depois, não pode ficar só naquela forma emocional. Isso, Mas que é importante trabalhar isso, é importante. Sem dúvida. Né? Nós conseguimos ver isso nas novas comunidades, né? Da importância e eu poderia dizer até a palavra me fugiu agora. Parou. Tem um ministério de música bem organizado para executar músicas jovens, né? Mas o que eu queria dizer era que da importância dessa questão do emocional, Sim. de trabalhar esse emocional com responsabilidade. Sim, né? sem dúvida. A palavra que tinha fugido era essa. Sim. Ter a responsabilidade de trabalhar esse emocional. E as novas comunidades têm feito isso muito bem. É né? só fisgar, é só para fisgar, né? Porque exatamente. o jovem, ele é mais atraído por isso, né? Pelo a visão, os sentidos, né? Os sentidos de uma forma geral, né? E isso acontece muito diante do próprio Jesus, né? Nas adorações, pelo menos nas adorações que eu ministro por aí, né? Em grupos de jovens, em movimentos para a juventude, são muitos jovens tocados naquele momento, né? A gente passa com Jesus, os jovens chorando, os jovens ali desconsolados, né? Jesus passando, eles querendo ali um fogo medonho, mas não pode ficar só naquilo. Não pode. Né? Aquilo ali precisa ser só a porta de entrada. Exato. Mas a gente precisa anunciar tudo aquilo que é necessário para que a conversão aconteça. Padre, em sua paróquia, o que é que o senhor utiliza lá de ferramentas? Olha... No concreto lá. Existe grupo de jovens? Existe. Nós estamos com um grupo... Quando eu cheguei lá, nós não tínhamos, né? Há 1 ano e pouco, nós não tínhamos grupo de jovem ainda, né? Então, nós trabalhamos, né, durante todo esse período para construir uma juventude lá, né? Então, hoje nós temos um grupo de jovem que acontece às segundas-feiras, né? Estamos tentando implantar o EJC também, né? Que é o EJC. Eu sou diretor espiritual da EJC aqui em Fortaleza. Né? Então, nós estamos tentando implantar o EJC lá. Nós temos o SCC e aí vamos tentar implantar o EJC agora para o 2º semestre, né? E estamos fazendo esse trabalho lá. Também em toda a região, né? Como eu estou à frente da região na juventude, nós temos feito também todo um trabalho nas paróquias ali, São né? quantas paróquias nessa região? São 16 ou 17 paróquias, eu acho. O senhor dá uma peregrinada? Sim, eu visito, né? Eu tento visitar, não visito todas, mas tento visitar. Eu me encontro mais com eles nos grandes eventos, né? Por exemplo, nós fizemos agora a Páscoa Jovem, né? Que foi em Cascavel, né? Sediou em Cascavel, mas também fizemos as catequeses quaresmais, que foi em Pacajus, né? Vamos fazer a vigília jovem, né? Agora no 2º semestre, em agosto, né? E também vamos fazer o pré-DNJ, né? Então, esses eventos são eventos que levam muitos jovens, né? Sim. Então, ali a gente trabalha o emocional,
fala da palavra, mas Isso. também fisga Tem eles que para dar aquele... um alimento, sustância exatamente, depois, né, padre? E eu tenho feito isso na paróquia também, né? Na paróquia a gente tem acompanhado o grupo de jovem e tem tentado implantar o EJC, né? Nós não tínhamos, quando eu cheguei, não tinha um grupo de jovem e não tinha nenhuma imaginação de EJC, porque já tinha tido EJC lá, mas por uma circunstância ou outra esfriou, morreu, Sim, né? E aí a gente está tentando voltar Reativando agora aí, né? para esse segundo semestre, né? Com o EJC. Maravilha. Que Mas bom, é viu, isso. padre? Obrigado. E obrigado por toda a sua oferta de vida e pela juventude, Que é pela isso. evangelização. É por Jesus. Com certeza. Eu Amém. entrei... Quando eu entrei... Deixa eu só dizer uma coisa. Diga. Quando eu fui para entrar no seminário, eu fui para uma missa de envio de um amigo, que hoje não é sacerdote, mas na época foi enviado. E tinha um seminarista lá, que hoje é padre, né? Que ele me perguntou uma coisa que eu, na época, emocionado, né? Respondi uma coisa totalmente diferente, né? Ele me perguntou, por que você está entrando no seminário? Né? Qual é o intuito de entrar no seminário, né? E na época eu disse, é porque eu amo Jesus Cristo, porque não sei o que, aquela coisa. E ele disse para mim, ele olhou para mim naquele dia e disse assim, não vá para o seminário porque você tem outras ideias de seminário. Vá para o seminário porque você ama Jesus. Só vale a pena se for por ele, né? Só vale a pena se tiver uma experiência com ele, né? Com Jesus. Porque muitas vezes a gente entra no seminário, e o Papa Francisco disse isso, né, em uma das suas homilias para os seminaristas, com o caráter desviado, né? Eu vou para o seminário por isso, por aquilo. Não faça isso. É por Jesus. Né? Dentro do seminário você vai encontrar dificuldades, né? Você vai encontrar muitas coisas que você vai precisar ter uma vida espiritual para viver aquilo ali, né? Então não vá por outra coisa, né? E eu escutei ontem o padre Paulo Ricardo dizendo, Sim. eu acompanho o padre Paulo Ricardo, Sim. né? Excelente. E eu vi ele dizendo o seguinte, nós não podemos perder a nossa identidade, né? Não precisa fazer isso. Não precisa fazer aquilo. Não preciso rezar. Não preciso fazer isso para ser padre. Precisa sim. Né? Não tem como ser padre se a gente não tiver uma vida de oração. Não tem como ser seminarista se você não tem uma vida de oração. Né? Não caia nesses achismos, né? De ir com todo mundo. Porque todo mundo faz assim. Minha mãe é que dizia, você não é todo mundo. Não é todo mundo. Né? Então, faça aquilo que de fato é essencial. Né? E ontem o padre Paulo Ricardo falava isso em uma dos seus vídeos e eu achei isso fantástico. Porque, de fato, a gente corre o risco dentro do seminário de não querer fazer porque, ninguém faz. Né? Não. Você não é todo mundo. Faça aquilo que é essencial, né? Reze, estude, faça aquilo que é necessário para ser um bom padre, né? É isso. Maravilha, viu, padre? Muito obrigado. Obrigado pelo seu testemunho de vida, pela sua partilha, né? Gente, Padre Éder Lopes. Quem quiser conhecer melhor o Padre Éder Lopes, vamos deixar o Instagram aqui. pe.eder sem H, porque eu estava colocando com H e quase não encontro o padre aqui. pe.eder Lopes. Tem o T não, né? Não, tem não. Tem o T não. Tudo junto. Tudo junto. Éder Lopes. E você encontra lá o Instagram do padre e confere toda a movimentação dele aí, as suas publicações, especialmente voltada para a juventude. Não é isso, padre? É isso mesmo. Vamos encerrar com a bênção? Vamos. Com o Carlo Acutis, com a relíquia. Com a relíquia, né? De Carlos. Antes, aqui do meio aqui, né, Natan? Agradecendo a todos vocês, deixa o like, compartilha com todo mundo, tá, gente? Vamos já receber a bênção. Não sai ainda, hein? Só vai receber a bênção quem ficar até o final. Compartilha com todo mundo aí nos grupos de WhatsApp e agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores. Tudo está aqui na descrição. Pega todas as informações do Atos, dos eventos e tudo mais. Aqui na descrição também o Instagram do Padre Éder. Agora na câmera aqui, Padre, a bênção para todos que estão nos assistindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Ele possa nos abençoar pela intercessão de São Carlo Acutis, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Nada, Deus abençoe. Até mais, gente. Tchau, tchau.